Olá, seja muito bem-vindo ao SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje o tema do nosso programa é muito importante. Nós vamos falar sobre confinamento, sobre isolamento infantil. E para falar sobre esse assunto, a SOS do Câncer convidou o psicólogo clínico Tony Garcia. E eu já vou fazer a primeira pergunta para o Tony. Tony, como explicar para as nossas crianças que enfrentamos um inimigo invisível? Cada criança é um universo lúdico. Suas ideias e pensamentos são geridos por um misto de fantasia e realidade. Cabe aos seus pais e tutores utilizarem sempre da criatividade, equilibrando o teor das informações com os recursos mentais correspondentes a cada faixa etária. A quarentena, ela está refletindo na forma que as crianças se comportam e também se desenvolvem, Tony? Sim, elas foram retiradas do seu modo de estruturar suas ideias e muito da gama dos afetos em que elas formulavam seus princípios de conduta também se alteraram. Isso faz toda a diferença em seu comportamento, já que sua forma de raciocinar e constituir seus sentimentos e emoções já não são os mesmos. É algo novo para todos nós e causará impactos diferentes ao que nós já estávamos acostumados. É verdade. Tony, existem vários relatos sobre o sono alterado e também sobre as emoções à flor da pele. Como os pais, nós pais, devemos lidar com essa situação? O estado do sono é composto em boa medida pelas informações digeridas ao longo do dia. Cabe aos pais se questionar sobre qual é o teor das informações que as crianças estão consumindo, para daí em diante buscar dar direção às informações em curso. Nós precisamos também questionar sempre as crianças sobre as suas dúvidas e incertezas, a fim de que possamos dar direção e desenvolvimento da maneira mais saudável possível. Tony, o isolamento ou o distanciamento social pode afetar o desenvolvimento da criança na primeira infância? Pode afetar, sim, mas a intensidade fica a depender de como a família está vivenciando esse momento. Devemos compreender que a criança foi afastada dos seus laços afetivos e suas habilidades sociais ficam prejudicadas. Ela fica vulnerável. Sua saúde mental fica a depender de como a família ou o grupo familiar irá suprir, os fatores de socialização. Tony, agora de primeira infância nós vamos passar para adolescentes. Eu gostaria de perguntar para você em relação aos adolescentes, idade de estreitar relacionamentos, Quais são os prejuízos emocionais que você pode nos citar? A adolescência é marcada pelo enfrentamento e oposição às leis. O adolescente encontra caminhos novos para situações adversas. Ele está em um momento de impulso transgressor. Isso também colabora para que os afetos possam fluir por outros modos. É preciso que os responsáveis, como pais, tutores e educadores, colaborem da melhor maneira possível para que as decisões sejam mais assertivas e relacionadas ao bem-estar do adolescente. Nesse período, Tony, de isolamento, pode acontecer regressões nos comportamentos, tanto das crianças e também dos adolescentes, principalmente aí dos adolescentes, Tony? Eu não chamaria de regressão, mas de uma necessidade de estreitar os laços afetivos e de corrigir as arestas da relação familiar. Com a constante presença, o atrito se torna inevitável caso as experiências vividas não tomem um sentido mais saudável. Esse momento é um momento muito reflexivo e introspectivo para todos nós. As crianças e adolescentes também sentem dessa forma, porém não sabem nem conseguem desenvolver com maturidade precisa essa oportunidade de experiência. Tony, agora que eu gostaria de te perguntar se tem crescido o número de crianças e de adolescentes com depressão e com síndrome do pânico. Vemos a presença de determinados transtornos e conflitos com mais constância, devido às novas gerações apreciarem contextos culturais diversos aos seus e não saberem lidar com essas situações. Precisamos nos questionar sobre: será que estamos preparando as nossas crianças e adolescentes para uma vida coletiva mais saudável, com ética e respeito mútuo? Será que estamos instruindo os nossos adolescentes para a vivência em diversidade e diante dos desafios que a comunidade experiencia a cada dia?
As crianças têm apresentado medo da morte por causa da pandemia, Tony? Conta para nós um pouquinho sobre isso, por favor. A presença da morte para todos nós neste momento é praticamente inevitável. É preciso que os responsáveis, como os pais, os tutores e educadores, elaborem junto com a criança meios de esclarecer, segundo, é claro, os seus recursos e capacidade de compreensão, já que ela ainda vivencia um universo muito lúdico. De preferência que utilize a cultura familiar sobre a religiosidade e espiritualidade, a fim de que possa dar bom seguimento ao entendimento da criança, até que ela mesma consiga desenvolver seus próprios recursos ao longo da sua existência. Tony, agora eu gostaria de perguntar algo que tem um pouquinho a ver com a tecnologia, porque as crianças, os adolescentes, eles ficam em casa, ficam isolados, então eles têm que sentam no computador ou no WhatsApp, né? Então, muito tempo no computador ou no celular pode trazer danos à saúde emocional das crianças e dos adolescentes? Sim, a convivência social para a apresentação da realidade fica extremamente afetada, assim como o desenvolvimento das habilidades sociais para o desenvolvimento das relações no todo. É preciso questionar-se sobre a qualidade das informações adquiridas pela criança, mesmo porque o virtual por si só não é danoso, ainda mais em um momento onde ele se torna a única ferramenta de comunicar-se e relacionar-se com o mundo. Sim, é verdade. Tony, e como os pais, eles podem contribuir para amenizar os traumas deixados por essa pandemia em nossas crianças, também nos adolescentes? É preciso estar realmente presente para contribuir na vida da criança. Só assim podemos nos conectar com as nossas crianças. A pandemia deixará marcas em todo o nosso contexto de convívio social, mas para quem possa suportar este momento, ela também deixará um valor estabelecido, o valor do autocuidado. Ficará para as nossas crianças que a saúde de todos começa a ser vivida por cada um individualmente. Tony, muito obrigada pela sua participação. Trouxe uma luz muito grande para nós, principalmente para nós pais. Nós temos, assim, sem saber, nós não estamos sabendo, né, o que fazer, principalmente com as crianças, com os adolescentes nesse período pandêmico, e você trouxe dicas maravilhosas. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você, espero te encontrar outras vezes nos nossos próximos programas. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigado, um abraço para você. Não perca o próximo programa. Lembre-se, não se esqueça, deixa anotadinho aí na sua agenda. Toda quarta-feira o nosso encontro às 19h30. Um abraço para você e até lá.